E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Na academia o que se discute é que tipo de cara era Jesus. De maneira geral, quando você fala de Jesus histórico hoje, né? Quando você fala de Jesus histórico hoje na academia, é assim, ó. Jesus era mais um sábio? A pessoal da década de 80, lá do Jesus seminaria mais ou menos nessa direção. Ah, Jesus era um sábio, ponto. Jesus era um revolucionário. Pouca gente hoje em dia pensa dessa forma, mas tem ali algumas pessoas que defendem, não, Jesus era mais um revolucionário. Jesus era um profeta apocalíptico. Aí tem uma outra turma que vai nessa direção. Mas a pergunta não era tanto se Jesus existiu, mas que tipo de cara que ele era no meio desse caldeirão fervilhante do primeiro século. Agora, uma coisa é certa, dificilmente Jesus tinha essa cara de Tiradentes que a gente então, isso que eu queria falar. Esse é um cara que ele usava a mesma foto pro Tiradentes para Jesus. O pessoal não percebia a diferença, né? Jesus tem Obi-Wan Kenobi também. Mas né? até falando que tipo de cara é Jesus, hoje a gente tem uma visão de Jesus de um sábio e de um cara de paz e amor. Eu já caminho mais pelo lado do revolucionário, porque o Império Romano matou. A religião da época matou Jesus. E a gente não mata sábios que pregam paz e amor, a gente mata ameaças. Então eu acho que Jesus veio para subverter um sistema. E aí, para mim, esse é o maior milagre de Jesus, né? Porque nós temos os milagres que está no campo da nossa fé. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pão, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Agora, existem os fatos. Jesus dentro de um ambiente, por exemplo, completamente machista e patriarcal, que era aquela época e ainda continua sendo de alguma forma, a tratativa que Jesus tinha com as mulheres, por exemplo, deixando a Maria sentar aos pés, que seria um crime. E Jesus defendendo ela, não atire daqui. Ela escolheu a boa parte. Aí é importante dizer o que a gente está querendo dizer com revolucionário. Porque você está me dizendo o seguinte, tá, ele era um cara subversivo. Sim. Isso aí eu acho que não resta dúvida. Mas a subversão é amar o inimigo, né? Então, um pouco diferente dos revolucionários. A questão é a seguinte... Porque em nenhum momento ele fala em pegar em armas, em derrubar governo... Não, nesse tem sentido quem não, defenda né? essa hipótese, Ah, tá? é? Tem quem defenda essa hipótese. Mas Jesus assusta todo mundo por quê? Porque ele cura o servo do oficial romano, do centurião. Esse cara é inimigo. Como assim você é Messias e está curando o cara? E ao mesmo tempo ele janta na casa do fariseu, conversa com a mulher samaritana e tem Madalena como... Então Jesus... Não, então querendo saber se a gente continua pagando imposto, aí falar César o que é de César. Isso. Então, ele ele poderia... Então, o pessoal quer setorizar Jesus. Jesus é do meu time. Mas ele veio tem uma agenda única, todo né? tipo de gente. Então, assim, o cara que é, sei lá, capitalista, não sei o quê, não, Jesus, ó, ele pegou o Mateus lá, cobrava imposto, Jesus é do mercado. Não, Jesus é zelote, ele queria derrubar Jesus era um liberal. A gente tem que lembrar uma das coisas... Anarcocapitalista. Exato. Não, e aí por aí vai. E esse é um dos grandes problemas da história, porque... Quando a gente começa a falar de Jesus, a gente quer puxar Jesus para o nosso time. E aí, quando o professor Sayão trouxe o Reimarus, essa história lá no século XIX que começou, a galera querer fazer o tal do Jesus histórico, ela termina, porque começa com Reimarus e termina com um camarada chamado William Wrede, e depois do Wrede, um cara chamado Albert Schweitzer, que é o mesmo do hospital lá no Rio de Janeiro. Sim. Tem o Hospital Albert Schweitzer, que é um hospital famoso ali no Rio, que é um hospital público. Porque o Schweitzer era médico, por isso que o nome dele é nome de hospital, mas ele era teólogo também. E ele escreve A Busca pelo Jesus Histórico no comecinho do século XX. Ele vai dizer o seguinte, olha, muito legal, muito bacana a gente escrever sobre quem Jesus era, de qual time que ele jogava. Só que o que vocês estão escrevendo, vocês estão projetando quem vocês querem que Jesus seja, falando do Reimarus, falando de do Ernest Renan, do Wrede, do Ferdinand Christian Bauer, toda essa turma aí do século XIX, dizendo, ó, vocês estão escrevendo um Jesus à imagem e semelhança de vocês. Em vez de querer ser a imagem e semelhança de Deus, vocês estão descrevendo um Jesus aí à imagem e semelhança de vocês. Então, o grande risco é esse. Mas é uma coisa muito, muito humana isso, né? De cada pessoa que vai representar Jesus tentar fazer parecido com ele próprio, né? Você pode capitalizar sem pagar royalties, né? É verdade. É o mais barato. Então o cara bota e às vezes é na má intenção. E às vezes é na má intenção. Por quê? Porque você tem uma ferramenta muito poderosa. Você está dizendo que aquele homem ali é Deus.
Se aquele homem ali que é Deus, ele parece comigo... Ele é um padrão. Cara, você tá entendendo? Pode virar uma arma perigosa esse negócio. E virou. E virou. Virou. Não, ao longo da história a gente tem exemplos disso.